Senhor Deus, Pai Celestial, estamos outra vez, Pai, chegando até o Senhor, confiados não em nossas justiças, como disse Daniel, mas nas Tuas muitas misericórdias. Por isso, Pai, nós queremos Te pedir que nos ajude, que nos esforce, o nosso ânimo seja fortalecido e que nós possamos, ó Deus, nesta manhã, sermos enriquecidos e conseguirmos o conhecimento daquilo que o Senhor tem para este dia. Ajuda, Pai, a cada irmão, cada irmã. Ajuda, Senhor, cada congregação que está à distância. Que todos quantos, Pai, estiverem aqui, dentro das nossas limitações e sob as perseguições, Deus bendito, mas que o Senhor seja o nosso guardião, o nosso livramento. Abençoa, Pai, portanto, e nos ajude. Colocamos mais uma vez diante do Senhor os pedidos de oração. Pai bendito, dentre os quais está o pai do pastor Ed. Jesus querido, que ele seja abençoado, que ele seja recuperado. E todo qualquer um outro, Pai, dos nossos que estiver passando por dificuldades, ou mesmo dentre os nossos amigos, entre os nossos inimigos, que todos, Pai, possam contar com a graça do Senhor. Ajuda, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia com Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós temos uma apresentação. Cadê o pequeno Lídio Emanuel Gomes da Cruz também? Graças a Deus, né? Vamos apresentar o pequeno Lídio Emanuel Gomes da Cruz. Cadê o vovô mais a vovó? Vieram alguém? Veio? Cadê? A irmã Valda está ali. O irmão Stone veio? Não? Deve estar lá, né? Na internet. Irmão Maurício? Não veio. Irmã Cristiane? Deus abençoe, irmão Maurício, aí na terra prometida. Mas não se engane, a terra prometida aí não pode roubar a outra, viu? A outra terra prometida é melhor. É como o Vale de Escol, é bom, mas é só uma sombrinha, viu? Bom, quanto à apresentação, ambos, pai e mãe, já têm pleno conhecimento acerca dos deveres, das obrigações. Essa criança deve ter respeito de sua mãe, em especial, que é a que vai ter mais tempo com ela, não é? Evite criar um filho com gritos, com empurrões, com espancamentos. Uma mãe que pega um menino pela orelha e sai arrastando, ela está espancando aquela criança. Uma mãe que pega um menino e arruma um pau na cabeça dele, na coluna dele, no rosto, nos olhos,
ela está espancando o filho. A Bíblia diz que isso não pode acontecer. Não estou dizendo que ela faz isso, mas ela está representando um corpo, mães, que estão nos ouvindo. Toda e qualquer mãe tem que tomar isso em prática. Por quê? Porque senão amanhã nós vamos ter um bando de frustrados. Nós estamos vivendo um momento quando o homem perdeu a noção do que é ser homem. Ser homem não é ser viril. Tem nada a ver. Muito embora um homem tenha que sê-lo. Ser homem é olhar para cima, é temer a Deus, acima de tudo. Porque Deus tem que ter o primeiro lugar em nós. Então, a gente fica assustado de ver como é que está o comportamento. E aos pais falta a sabedoria para poder manter eles sob fiscalização na escola. Menino tem que ser instruído. E nós estamos vivendo num tempo quando quem não tem educação, estou dizendo escolaridade, não estou dizendo brutalidade, animalidade não. Estou dizendo educação escolar. Quem não tem um curso escolar hoje, sofre. O homem que não vai atrás disso, a moça que tiver senso, não vai encará-lo. Ela vai ficar sozinha. É melhor só do que mal, acompanhada ou acompanhado. Então, um pai que não mostra a seu filho que ele precisa se escolarizar, ele perdeu a noção de responsabilidade, viu? Então, as mulheres estão ganhando a dianteira. Hoje não tem nada que uma mulher não faça. Ela deixou de ser exclusiva do lar. E elas estão, por causa dos investimentos que têm sido feitos, principalmente pelos movimentos de esquerda, essa maldição que tem por aí, a indução é para tudo que não presta. Tudo que não vale nada, eles estimulam para que elas sigam atrás daquilo. Então, nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Hoje, mesmo rapazes dentro da mensagem, eu ainda vivi um tempo aqui que, graças a Deus, nós conseguimos mudar a vida de muitos, né? Muitos. Posso dar exemplo do irmão Lídio, posso dar exemplo do pastor Édio, que sofreu uma mudança radical. Saiu do nada para o tudo, né? Vamos dizer assim. Então, nós precisamos nos preocupar com isso, porque hoje ninguém vive como eu vivi no meu tempo. Muito embora eu tinha e tenho até hoje ainda coragem e aptidão para qualquer coisa. Eu só não sabia, era ficar sem nada. Eu não sabia.
qualquer coisa que surgisse no meu caminho. Me advertia, né? Me divertia, melhor dizendo. Porque advertir e divertir parece muito, mas não é a mesma coisa, né? Então, eu nunca escolhi cara de serviço, mas podia estar bem melhor hoje, se eu tivesse tido a oportunidade que hoje poucos não a têm, muito poucos, porque hoje você estuda até a formatura e, se brincar, você faz tudo às custas do Estado, certo? E se você partir para um particular, o Estado ainda te financia também. Então, só não vai se não quiser. Eu tenho que aproveitar esta oportunidade, por quê? Porque nem sempre, às vezes, a gente entra nesta linha. Essa criança precisa ter esse cuidado de seus pais. E eles são conscientes disso. Eu não vou ficar responsável pelo sangue, né? Pela condição deles amanhã. Mas eu, se fosse uma moça hoje, se eu visse um caboclo ali que só quer sombra e água fresca, eu nem passava perto dele. Mas está faltando opção, como é que faz? Está difícil, não está? E às vezes, a que consegue ainda não valoriza. Esse é que é o problema maior. As que conseguem, não valorizam. Passa por cima de tudo. E reticência. Bom, então vamos nos colocar de pé, irmãos. Lucas 18, 15 ao 17. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Olha, eu não vou pegar a criança, eu quero que vocês dois, né, ponham as mãos sobre ele e nós vamos orar, porque já era para não ter feito isso. Hoje a irmã Kênia veio me lembrar de novo. Vamos evitar de contato com essas crianças, por quê? Todos nós somos de risco, certo? Senão daqui um pouquinho vai sair dizendo, não quis nem pegar meu filho. Não é porque ele está sendo um risco para mim, é que eu estou sendo também um risco para ele. Então, para evitar, nós vamos. Eu peço, viu, irmão Marcos, põe a sua mão nele e ela no braço da mãe, nós vamos orar por ele. Senhor Jesus, Tu sabes, Pai, a razão, o porquê, desta forma, desta maneira. Senhor Jesus, ela é a exceção, não a regra. Mas ela, Pai, esta criança, o pequeno Lídio Emanuel Gomes da Cruz, está nos braços de pessoas que, no seu coração, desejam a ele o melhor. Por isso, Pai, estão tomando-o em seus braços e trazendo-o para dedicarem ao Senhor. Nós nos lembramos, Pai, de uma marca que ficou na Bíblia, aquela mãe chamada Ana. Senhor Jesus, que carregava em seu corpo a maldição de não dar à luz filhos, mas ela sabia a fonte, Pai, da frutificação, e ela indo ali voltou fertilizada, e trouxe aquele que guardou em si todos os atributos
de Deus. Ele foi rei, sacerdote e profeta. Samuel. Senhor Jesus, e aqui está, Pai, também o pequeno Lídio. Este não, Senhor, não foi necessário esta incursão para esta mãe. Foi só mesmo carregá-lo, Senhor, gestá-lo, carregá-lo e depois dá-lo ao mundo. Jesus, agora ela está juntamente com seu Pai, entregando-o ao Senhor, rogando que o Senhor possa cuidar dele todos os dias que forem dados a ele aqui nesta dimensão, que ele esteja sob os teus cuidados. Pai bendito, receba esta criança, Pai, porque eu, como ministro do Senhor, seus pais e esta congregação o dedicamos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pronto. Deus abençoe. Bom, ainda de pé, vamos à leitura da escola, não é? Efésios, capítulo 1, versículos 5 ao 11. Um versículo a mais do que na leitura anterior. Que era 5, aqui passou para 6, né? Vamos à leitura. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção é o pagamento daquela nota, daquela promissória, daquela dívida. Então nós temos a redenção ou o pagamento da dívida, cujo preço era o sangue. Por isso, aí está, não é? Em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém. Podeis vos assentar. Bom, irmãos, nós estamos estudando a mensagem Adoção, volume 41, cujo título é Mistério Predestinado de Sua Vontade. Nós paramos no parágrafo
16, mas nós vamos voltar ao 15, porque é quando o irmão Branham faz a abertura para a linha do tema adoção. Então, o tema é adoção, o título é Mistério Predestinado de Sua Vontade. Posição? Volume 3? Será que eu cometi uma... parece-me que sim. É manifestação dos filhos de Deus, não é isso? Hein? Então é isso mesmo, é mistério predestinado de sua vontade. É que nós estamos estudando. O que foi que ele disse ali? Essa que nós estamos estudando agora? Não, estou dizendo que nós estamos estudando. Eu estou aqui dando o título, né? O título é... Nós concluímos... Está me atrapalhando. Isso aí, então... Fica em pé agora, então. Diga, estou errado. Pronto. Você está vendo aí? É assim que se conserta. Pois é. É assim que acontece. Davi só foi absorvido porque fez isso. Sabia? Quando o profeta chegou lá e proferiu aquela parábola, ele se sentenciou. Esse homem deve morrer. eu tenho hora que eu fui pensando assim, aquele profeta, se ele tinha um bigodão, o bigodão dele chegou a tremer. Porque como é que ia ser agora? Ele, o réu, tinha se sentenciado, né? Ele apontou o dedo para ele assim, esse réu é você. Tinha necessidade de você ter feito aquilo? Aí a ficha caiu. Pim! Ele disse, pequei. Pequei. Esse é o caminho para cada um de nós. Estão entendendo? A mesma coisa, por quê? Porque é o mesmo Deus, é o mesmo misericordioso, é o mesmo bondoso, é o mesmo que pode passar por sobre si mesmo. Por quê? Porque Ele é o quê? Não, porque Ele é soberano. Soberano. Então nós estamos diante do mesmo Deus. E Ele, sendo rico em misericórdia, possa fazer isso em relação a cada um de nós. Por quê? Porque todos nós também somos humanos. Falhamos, erramos, desacertamos. Mas Ele já proveu a válvula de escape. Todas as mulheres, vamos dizer agora, do lar, né? Cozinheiras,
boas cozinheiras. Aqui parece que não tem nenhuma, porque eu ainda não fui convidado para ir lá comer nenhuma vez. Hein? Será que a coisa vai melhorar agora? Entendeu? Mas elas têm lá uma panela, pelo menos as antigas tinham, chamada panela de pressão, né? E você tem uma em você. Tem hora que você tem que deixar aquela válvula, senão, e aí você morre. Profeta, irmão William Marion Branham, desta era, pregou a mensagem deixando. Eles estão estudando, então já está melhor, né? Deixando escapar a pressão. Por quê? Porque se nós, tem hora, não deixarmos escapar a pressão, tem hora que aquela mulher, às vezes, não tem como, você fala aquilo tudo para uma mãe aqui, mas tem hora que ela não tem como, senão ela morre. Ela tem que dar um grito, às vezes, com aquele menino, e dizer para ele, meu filho, não faça isso. Agora, não diga só assim. Plante lá no fundo do quintal um pé de tamarindo, certo? E, de vez em quando, você vai lá e colhe uma varinha fina daquela e dê um suco para ele. Suco na canela. Esse é o título do suco. Viu? Que ele vai ficar bonzinho, certo? E a sua pressão, e você vai ficar mais tranquila depois. Por quê? Porque você não vai ter problema com aquele filhinho depois. Por quê? Porque ele sabe que você é uma mãe verdadeira. A minha nunca mentiu para mim. Quando ela dizia, se você fizer isso, você vai apanhar, eu fazia, mas eu sabia que eu ia receber o pagamento. Né? Por quê? Porque ela não perdoava mesmo. Ela, na hora de, às vezes que eu chegava de noite, porque eu passava o dia inteiro, eu só não apanhava 30 vezes por dia, porque eu ficava no cerrado, no mato, dentro d'água, nos riachos, era esse, no campo de futebol, esse era meu ritmo. Uma natureza, eu sou cabrito, capricorniano, viu? Então a natureza era ruim, aí ela tinha que agir, senão, mas eu tive uma mãe que nunca poupou a vara de mim, ela fez tudo o que devia ser feito, certo? A verdadeira mãe faz isso, mesmo sendo para deixar escapar a pressão. Então, mistério predestinado de sua vontade, 27 de maio de 1960, à noite, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, tradução Goiânia, parágrafo 15. O profeta começa na leitura, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual era o mistério da sua vontade? É aqui que nós estamos começando. Vamos então descer aqui e buscar os detalhes do assunto, não é? Segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, o mistério de sua vontade. Nós paramos nesse parágrafo 16 agora. E recordem como penduramos naquilo. Quantos estavam aqui nesta manhã
Vejamos como firmamos naquilo. O quê? O mistério de sua vontade. Agora, isso não é só uma coisinha. É um mistério. Ora, gente, um mistério é algo que te deixa, entendeu? Atento, te deixa preocupado, te deixa interessado a alcançar, a atingir o segredo daquilo que está oculto. Uma coisa misteriosa, é aquilo que você não vê, que você não entende. Então, nós às vezes, se não descobrirmos qual é aquele mistério que está a nos pressionar, nós vamos sair mal. E todos nós aqui queremos sair o quê? Bem. E sair bem é nós chegarmos a este mistério. O mistério de sua vontade. Agora, isso não é só uma coisinha, é um mistério. A vontade de Deus é um mistério. Gente, o que Deus quer para mim? O que Deus quer comigo? E tem alguns de nós que às vezes nos assentamos a nos perguntar: será que Deus se interessa por mim? Será que Deus se preocupa comigo? Oh, irmãos, Ele se preocupa tanto conosco, que Ele morreu por nós antes da fundação do mundo. Ele já estava lá, quando ainda não existia deste planeta, deste cosmos, nenhuma molécula. Você, eu, nós já estávamos em sua mente, e seus planos já estavam traçados, para que nós, sendo finitos como somos, pudéssemos nos tornar infinitos como Ele é. Então, por isso o apóstolo São Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse: que pessoa nos convencer em santo trato e piedade, conhecendo essas coisas, sabendo disso. Agora, tem gente que lê São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem gente que pensa que crer em Deus é só dizer: eu creio nele. Aquele cara lá é legal, é essa a linguagem reticência, certo? Ele não é o cara, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei, Ele é o sacerdote, Ele é o profeta, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o mesmo ontem, vamos dizer juntos? Ontem, hoje e eternamente. Esse é Ele. Por isso nós não devemos brincar. Qual é o mistério predestinado de sua vontade? Dentre esses está o fato de nós sermos obedientes, submissos a Ele, colocando-o em primeiro lugar. Por quê? Porque quando aquele jovem rico chegou no Senhor Jesus, disse: bom mestre, Rabi, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos.
Quais são? Isso aí era apenas. Pronto. Não é? Quais são? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não fará isso, não fará aquilo outro. Ah, Senhor, então eu já estou tranquilo. Eu não preciso de mais nada, porque tudo isso aí eu tenho feito desde a minha mais tenra. Que quer dizer, desde a minha, quando eu estava no braço da minha mãe. Isso é que quer dizer tenro, jovem, novo, menino, certo? Desde a minha mais tenra idade. A Bíblia diz que Jesus o amou por aquilo. Apenas virou para ele e disse, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens. Olha onde Jesus foi, na corda do seu coração. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele o fez? Onde estava o seu coração? Nos 10 mandamentos? Não, em suas riquezas. Jesus não nos pede nada que nós não podemos ofertar. Guarde isso. Quando Ele te pede algo, é porque Ele já deu aquilo provando para nós que também nós podemos oferecer. Certo? Então aquele jovem depois foi encontrado lá na 5ª dimensão, olhando para cima, vivendo Lázaro lá no seio de Abraão, e olhando lá embaixo e vendo seus irmãos correndo o mesmo risco que ele estava de chegar onde ele estava. Ah, tem uma pergunta. Por favor, vê lá em cima da mesa, uma pergunta. Perdão. Porque às vezes as pessoas fazem perguntas, nós não somos capazes de responder a todas, certo? Eu posso ter a minha opinião sobre o assunto, mas às vezes eu não sei responder. O irmão Branham diz, quando você encontra alguém que pode responder tudo, toda a pergunta, tenha cuidado com ele, certo? Aqui está, Esaú foi salvo uma vez que primogenitura é diferente de eleição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primogenitura é o fato de ter sido o que nasceu primeiro. Isso é primogenitura. E eleição é a escolha onisciente de Deus, que sendo conhecedor do fim desde o princípio, te viu posicionar. E então ele disse, aquele ali é meu. Amém. Te elegeu. Esta é a eleição. No começo da leitura aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eleição é a escolha de Deus. Eleição é a sua escolha. Quem você elegeu? Cristo ou Barrabás? A escolha está posta diante de cada um de nós todos os dias. Tem um que escolhe uma religião. Aquele rico escolheu a religião. Lázaro escolheu sofrer por um pouco de tempo com
Estão entendendo? Agora, é a escolha que determina o destino. Você tem uma direita e uma esquerda. Você tem à sua disposição vida ou morte, céu ou inferno, bênção ou maldição. Isso está diante de você. O que você quer? Qual é a sua escolha? Então, irmão, irmã, por isso a Bíblia está dizendo: hoje se ouvirdes a voz do Espírito. E o que é a voz do Espírito? É uma profeciazinha carismática que surge ali ou acolá, num ateliê de profecias? Não, é o que está escrito aqui, ó. Muito embora Deus possa usar aquele canal, nós não estamos aqui desacreditando dos dons, não. Nós cremos em línguas, em interpretações, em profecias, em cura, em libertação. Nós cremos em tudo isso. Mas isso são sinais que acompanham, que seguem o quê? A profecia, que é a palavra. Ela tem que estar para nós em primeiro lugar. Por isso que um crente tem que ser crente. O mundo religioso não é mais crente. Reticência, eu vou colocar reticência. Aí nesta reticência, você coloca o que você quiser. Eu conheci o Evangelho há 66 anos atrás. 66 anos que eu conheci o Evangelho. E o conheci nas Assembleias de Deus. Estou citando o nome. Eu o conheci lá. Por que lá é que eu quis me firmar? Porque lá era onde tinha o melhor do Evangelho. Naquele tempo, as mulheres não podiam se vestir de homem, hoje elas vestem. As mulheres não podiam cortar o seu cabelo, hoje cortam. As mulheres não podiam andar seminuas, hoje elas andam. Não podiam se rebocar, se pintar, hoje elas podem. Será que Deus relaxou? Eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda. E Ele sempre trabalha de baixo para cima, de menos para mais. Ele não faz subtração. Não. Ele soma e multiplica. E também não gosta de divisão. Certo? São 4 matérias. 2 é da direita e 2 é da esquerda. Estão entendendo? Vamos dizer aqui. Vamos aplicar. 2 é Bolsonaro e 2 é Lula. Estão entendendo? Não vamos entrar em detalhes. Mas prestem atenção. Deus vem aqui para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Não um povo que diz que é crente. Antigamente você conhecia um assembleiano quando passava lá no outro quarteirão. Lá vai uma crente. Por quê? Porque ela tinha um padrão de crente. Mas hoje você arrepia. Quando você dá um toquezinho em qualquer coisa, ela pula de calças para dizer: opa, eu também sou crente, eu sou pentecostal.
essa é a maneira que está. Você olha de baixo em cima assim, você dá vontade de vomitar. Agora, se eu, como humano, sinto isso, e Deus? Hein? É Isaías, quando ele disse... É por aí, capítulo 1 de Isaías. Vai lá e lê lá para você ver. Causa náuseas a Deus, mas Deus sempre se lembra do seu povo, e nos visitou outra vez, através de profeta, amém, e nós estamos andando em busca do mistério de sua vontade. Vamos em frente agora. Vamos em frente. Agora, isso não é só uma coisinha, é um mistério. A vontade de Deus é um mistério, e cada homem tem que procurar a vontade de Deus para seu ou si mesmo. O mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus, igreja? Qual é o mistério de Deus? Cristo em vós. Esperança da glória. Esse é o mistério de Deus. Revelado. Porque isso aqui foi pregado em 1960. Essa aqui, não foi? E Cristo é o mistério de Deus revelado, foi pregado quando? Quem se lembra? Se não me engano, por volta de 64. Eu preciso até depois dar uma olhada, certo? Por quê? Porque eu creio que começou esse pensamento aqui, e ele, como Deus só trabalha em Filipenses 1,6, o que está escrito lá em Filipenses 1,6? Vamos dizer juntos? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É essa a maneira do Deus que eu conheço, do Deus que eu tento com tudo que eu posso servir, opera. É esse aí, esta aí. Ele trabalha de forma progressiva. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até. Amém. E para poder fazer isso, ele tem que ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa foi a preocupação do profeta desta era, mostrar ao povo esse mistério. Cristo é o mistério de Deus revelado. Foi pregado a 28 de julho de 1963. Essa aqui foi em 60. Amém? Aleluia. Vamos em frente. Vamos andar atrás desse mistério. Amém. Vamos lá? Como encontramos? Paulo, isto foi feito conhecido a ele. Ele disse que não consultou a nenhum homem, nem carne, nem sangue. Ele não foi a nenhuma escola, nenhum seminário. Ele não tinha nada a ver com isso, mas isto foi revelado a ele através de Jesus Cristo. Aos Gálatas 1:11.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque não o aprendi, nem o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Por isso é que todo e qualquer que pregar um evangelho diferente do que Paulo pregou, seja anátema, que quer dizer excomunhão, maldição. Um batismo diferente do que Paulo pregou, excomunhão, maldição. Uma comunhão, uma santa ceia diferente da que ele ministrou, anátema, excomunhão, maldição. Um Deus diferente do que ele pregou, um espedaçado, primeiro, segundo, terceiro, mas não são três. Um mais um não são três. É um na matemática deles. Na matemática da Bíblia, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estão entendendo? Isso aqui é uma escola bíblica dominical. Qual é a missão de um pregador numa escola bíblica? Ensinar o quê? O Evangelho. Agora, aquele pregador que sobe, você tem que ter o seu nome no rol de membros desta igreja. Esta igreja aqui foi a que Deus deixou. Deixou e você ainda está nela? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Jesus chegou e disse isso para fariseus, saduceus, helenistas, zelotas, sênios, herodianos e etc. Eles quiseram, então os ladrões e as meretrizes entrarão primeiro do que vós no reino dos céus. Foi o que Jesus disse, e foi verdade. Aleluia, porque você não viu a esposa de Anás, a esposa de Caifás, a esposa A, B, C, D vindo, mas você viu as Madalenas, as samaritanas, os Pedros pescadores e assim por diante. Aleluia. Um dia ele me achou também. Diga, um dia ele me achou e me trouxe. Isso tem que trazer alegria. Isso traz algo dentro da gente. Só Ele é capaz de fazer isso. Ninguém pode fazer. Ele não foi a nenhuma escola, nenhum seminário. Ele não tinha nada a ver com isso, mas isto foi revelado a ele através de Jesus Cristo, o qual o encontrou no caminho de Damasco, em uma luz como uma coluna de fogo, e aquilo o chamou. E ele foi para a Arábia, e lá habitou 3 anos. Oh, não imagina você que foi algum tempo, irmão Egan? 3 anos Paulo esteve lá embaixo na Arábia, alugou para si um pequeno edifício em algum lugar, subia e descia os andares, todos os velhos pergaminhos, eles não tinham os novos,
Paulo escreveu quase todos eles. Bem, nestes velhos pergaminhos, como Deus no princípio nos predestinou para a vida eterna, como Ele enviaria Jesus, que através deste sacrifício, todos nós teríamos direito à árvore da vida. Aleluia. Aqueles que Ele predestinou, Romanos 8, 29 e 30, lê lá. Os que dantes conheceu, estes Ele chamou. Aos que chamou, e a estes também predestinou. Para quê? Para filhos de adoção. Não é o assunto que nós estamos estudando? Hein? Para si mesmo. Não foi para outro. Não foi para uma primeira pessoa, não foi para uma terceira pessoa, foi para si mesmo. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Esse é o que Ele é. Jesus Cristo, aquele que era ontem. Ele era ontem rei. Aquele que é amém? O Salvador, o Redentor, o Intercessor, o Sacerdote. E o que há de vir? Aquele que faz de mim, de você, um adotado. Amém? O Espírito Santo, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mesmo Deus desceu e veio e morou em Cristo. Quando Cristo morreu, foi à sepultura e ressuscitou, a igreja agora estava limpa. Ela tinha sido remida. Em quem temos a redenção por meio de quê? Por meio de quê? Seu sangue. Amém. Isso é uma escola bíblica dominical. Redenção. Redentor é aquele que redime. Quem fez esta redenção? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ah, mas você não está dizendo que Ele é o primeiro e o último? Ele não é o primeiro, ele é o segundo. Ele é o filho apenas. É. E ele mente. São João 10:30 está escrito o quê? São João 10:30 está escrito o quê? Não 2. São João 14 a partir do 6. Eu sou, diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem. Não é ninguém vai, como eles ensinam lá. É ninguém vem ao Pai a não ser se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê quem?
Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se você não pode crer em mim, Felipe, creia nas obras, porque as obras que eu faço não sou eu quem as faço, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por isso ele era Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Deus conosco, não segunda pessoa. E a pergunta? Esaú foi salvo, uma vez que primogenitura é diferente de eleição, e que Jacó mais tarde se encontrou com ele, com Esaú, e fizeram as pazes, muito embora não podiam andarem juntos. Saul foi salvo? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, é que ele era gêmeo, não era? Com quem? Ele era gêmeo com Jacó. Mas antes que eles nascessem, Deus disse o quê? Amei a Jacó. Deus cometeu um grande engano, não cometeu? Por quê? Porque Esaú era muito melhor humanamente falando do que Jacó. A palavra Jacó, Esaú quer dizer peludo, aquele que tem pelos. E Jacó quer dizer enganador, suplantador, trapaceiro. Mas antes deles nascerem, Deus disse: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Mas que grande erro Deus cometeu, muitos diriam. Certo? Mas nada melhor do que o dia do nascimento. É? É assim que a Bíblia ensina? Não. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascer. Estão entendendo? Nada melhor do que um dia após outro dia. Aprenda esta matemática, a coloque na sua agenda. Certo? Amanhã então, o que aconteceu? Esaú virou reticência. E Jacó virou Israel. Que significa aquele que luta com Deus e prevalece. É isso que quer dizer Jacó. Esaú nunca passou. Esaú significa peludo, cabeludo, cabrito, certo? Então, agora preste atenção, não estou aqui dizendo que Saul foi para o inferno, não. Você me perguntou se foi para o céu. Preste atenção. Existem 10 virgens, todas as 10 são virgens. Agora, 5 destas 10 são, e 5 são, mas ambas são virgens. Existem 2 classes de salvos. Prestem atenção, 2 classes de salvos. Ou não? Há uma que sai no rapto, esta é a noiva, é a primeira classe. Esses estão recebendo o juízo de Deus aqui.
através da palavra. Estão entendendo? Esse juízo é com misericórdia. A noiva do Senhor Jesus Cristo não é justa. As virgens prudentes não são justas. E agora? Justas são as nécias. Estão entendendo? A noiva não é justa, é justificada. Ela é aquela a quem Deus não imputa pecado. Tem Bíblia para isso? Tem. Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurados são aqueles que... O quê? A quem o Senhor não imputa maldades. Maldades. Aí você... Mas o Senhor falou, foi pecado. Aí agora então vamos a Romanos 4, versículos 7 e 8. Lá, Paulo citando o Salmo 32, versículo 2. Tá? Ele fazendo uma citação do Salmo 32, versículo 2. Leia aí, antes do 5 até o 8, 9 por aí, você vai encontrar. Paulo, lá no versículo 8, diz, depois dele citar o Salmo 32, versículo 2, ele citou mais um acréscimo, disse, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Eu estou ensinando Bíblia, eu não estou te ensinando a crer no rótulo Tabernáculo da Fé, não. Você pode se perder por considerar ser membro do tabernáculo. Tenha cuidado. Você tem que ser membro do corpo de Cristo, obediente ao Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho, não um Evangelho. Ali tem um, ali tem outro, acolá tem outro. São 53 mil evangelhos que estão sendo pregados no mundo. Dos chamados cristãos. Por quê? Na crendice deles, ali estão os maometanos, os budistas, os brahmanistas, os confucionistas. Dentre os chamados cristãos, tem espíritas, católicos, evangélicos e etc. Mas tem um grupo que crê só no Evangelho. Só anunciam o Evangelho. Você quer ir ao céu? Creia no Evangelho. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer em quê? No Evangelho. E for batizado, que jeito? Do jeito que o Evangelho ensina, será salvo. O que não crer, em quê? No Evangelho. E não for batizado, de acordo com o que o Evangelho ensina, será o quê? Perdido, condenado. Então, preste atenção. Vamos ficar, eu disse para o irmão Cássio ali dentro, vamos ficar na tabela do meio. Nem para lá, nem para cá. Eu prefiro crer que Esaú estará entre. Você está entendendo? Os salvos comum. Virgem nasce. E nunca se preocupou. Muito embora depois ele chorasse por causa daquilo. Mas, reticência. Estão entendendo? Então não se preocupe com isso. Se ele foi
amém? Se ele não foi, amém também. Não era predestinado para isso. Você crê em predestinação? Amém. Eu só sei de uma coisa. Ele veio ali para tipificar as duas coisas. Prudente e nécio. Tá ok? Como Caim e Abel. Agora, Caim e Abel já era diferente. Eram gêmeos? Sim, também. Ela deu à luz seu filho, primogênito. Por quê? Porque o falso sempre vem primeiro. Tinha que nascer o Caim primeiro. Ele tinha direito a toda a herança daqui de baixo, porque era o primogênito, certo? Mas o outro, o segundo, tinha direito a tudo que era de cima. Estão entendendo? Caim não consta na Bíblia como filho de Adão. Ele não era filho de Adão. Preste atenção. Não era filho de Adão. Vá na genealogia de Sete e vê lá se consta lá Caim como filho de Adão. Ou em qualquer lugar da Bíblia. Agora vai lá em 1 João 5 ou 3, versículo 12, e vê de quem ele era filho. 1 João 3, versículo 12. De quem Caim era filho? É o que a Bíblia está dizendo. Mas aí a doutora teologia quer mudar o assunto. Certo? A teologia põe Saul. Põe Saul no inferno. Certo? A teologia põe Saul no inferno. Então Samuel estava lá. Certo? O profeta Samuel, que nasceu por um milagre, veio por um milagre, de uma mãe que era estéril, não criava, foi criado aos pés de Eli, dentro do templo, porque ele foi entregue por sua mãe, era seu voto, e ela honrou seu voto. Aí eles dizem que quem veio ali era um demônio. Gente, ora, a Bíblia está dizendo que era um demônio? Que a pitonisa de Endor invocou foi um demônio? É o que eles ensinam. Mas a Bíblia está dizendo que foi Samuel, e ele veio, conversou com Saul, profetizou que ele morreria no outro dia com seus filhos, e no outro dia aquilo aconteceu. O diabo é um mentiroso, certo? Então, só que Samuel disse: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Onde Samuel estava? No inferno? Se Saul foi para o inferno, Samuel estava lá, porque ia estar com ele. Então vamos em frente, esqueça isso. Eu estou só fazendo alusões, tá ok? Isso chama-se inferência. Ele estava sob o manto, né, preso naquele manto chamado morte. Mas, quando Jesus veio à tona, todos aqueles que estavam ali saíram com ele. E entraram na cidade. Entraram na cidade. Qual cidade? Jerusalém.
ele foi para a Arábia e lá habitou 3 anos. Oh, não imagina você que foi algum tempo, irmão Egan. 3 anos Paulo esteve lá embaixo na Arábia, alugou para si um pequeno edifício em algum lugar, subia e descia os andares, todos os velhos pergaminhos, eles não tinham os novos. Paulo escreveu quase todos eles. Bem, nestes velhos pergaminhos, como Deus no princípio nos predestinou para a vida eterna, como Ele enviaria Jesus, que através deste sacrifício, todos nós teríamos direito à árvore da vida. Eu pergunto, qual dessas denominações aí vai chegar lá? Elas pregam o evangelho? Não. Pregam um evangelho. É um evangelho assembleiano, um evangelho metodista, um evangelho adventista, um evangelho universal, um evangelho reticência, um evangelho. São 53 mil. Mas nos dias de Jesus, fariseus não tinha nada, saduceus não tinha nada, helenistas não tinha nada, zelotas não tinha nada, sênios não tinha nada, herodianos não tinha nada, dianistas não tinha nada, não tinha nada. Mas tinha um grupinho lá que tinha o evangelho, que era Senhor, vamos dizer seu nome? Senhor Jesus Cristo. Lá não tinha nenhum Anás, nenhum Caifás, nenhum. Mas lá tinha uma Maria Madalena, lá tinha uma samaritana, lá tinha um Pedro, lá tinha um Mateus, lá tinha um Lucas, lá tinha um Marcos, lá tinha um Felipe, lá tinha um Natanael, até um Tomé incrédulo tinha lá dentro, mas não saiu de lá. Aí você diz, mas Tomé era incrédulo? Foi Jesus quem disse. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Não foi? Não, mas isso não matou Tomé, não. Tomé estava vivendo fases que eu vivo, que você vive. Dúvidas, pressões, entendeu? E aí, as tensões produziu problema até em Jesus. Sabia você disso? Lá no Getsemane, quando ele chegou no Getsemane, que ele deparou-se com o que ele ia passar, gotas de sangue saíram dos seus poros. Ele entrou em depressão e disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas quando ele olhou para trás e viu Abel, viu Adão, Abel, ele viu as 12 tribos, ele viu cada um daqueles que sob o sangue de touros e bodes estariam dizendo, um dia o Cordeiro de Deus virá, um dia o Cordeiro de Deus virá, um dia o Cordeiro de Deus virá, e ele nos remirá. Matavam cordeiros, matavam cabritos, matavam novilhas vermelhas, matavam pombas e diziam, Ele está vindo, Ele está vindo. Hoje à noite nós vamos estar aqui tomando a comunhão. O que isso representa? O que nós estaremos fazendo? Estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você está feliz por isso? Amém.
aqueles que ele predestinou, ele chamou. Aqueles que ele chamou, ele está citando aqui, Romanos 8, 30. Aqueles que ele chamou, né? Aqueles que ele predestinou, ele chamou. Aqueles que ele chamou, ele já tem justificado. Aqueles que ele justificou, ele já glorificou. Deus, antes do começo do mundo, nos predestinou para filhos de adoção. Por quem? Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Isso tem que fazer nós religiosos. Agora, toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Presta atenção. E agora? Nós estamos vivendo o tempo da Ruth, certo? Quando a Ruth chegou, não tinha mais colheita, era só respigos, ou rabisco, não tem problema, não está errado também, né? Era tempo de respigos. O que é respigar? Entre as gavelas, respigar entre a soqueira. É catar os grãos que caíram. Por isso, todos aqui que pretendem um dia sair, ter um campo ali, ter uma igreja ali, pode ficar sabendo. Não vai ter muita coisa lá dentro não, tá bom? Cada dia que passar vai ficar pior, vai ficar mais difícil. É um aqui, um ali, um acolá, outro acolá. É catando os grãos que caíram. É isso que está sendo feito agora. Nós estamos aí com uma promessa hoje, não sei. O irmão da irmã Larissa veio, esposo? Está onde? Está lá no cantinho lá. Veio para o batismo ou resolveu? Então pronto. Mais alguém? Tem mais uma irmã também. Veio para o batismo. Prestem atenção, são grãos. Por que aconteceu aquele fator ali? Por que aconteceu aquele distúrbio ali? Por que aconteceu aquele erro ali? Quem explica é só Ele. É um mistério. Mas os eleitos virão. Um por um, saiam da onde sair, eles virão. Eles serão despertados, serão acordados. Por quê? Porque o Deus que tudo conhece os viu antes da fundação do mundo, e eles, é claro, teve um dia de encontro com Ele, antes que o mundo existisse. Estão entendendo o que é eleição? O que é predestinação? Vai pregar predestinação lá no mundo pentecostal. Ele se bota de cima do púlpito abaixo, te chuta. Se brincar é de botina mesmo. Estão entendendo? Porque é absurdo. Predestinação. Isso chamam de doutrina que eu não tenho coragem nem de citar. Certo? Um dia eu passando na Praça da Bandeira ali, tem uma universal, católica. A palavra universal significa católico, certo? E lá um jornal, doutrina, predestinação é a doutrina do
reticência. Eu falei, olha, se antes eu ainda passava o menos na porta, agora eu vou evitar de passar até na porta, porque um dia eu posso estar passando aqui e esse trem cair em cima de mim, porque uma hora vai fundir. Estão entendendo? Mas Deus tem seus elegidos. Agora toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Eu penso que Paulo teve um tempo maravilhoso. Eu gostaria de ter estado lá com ele. Não gostaria você? Não. Meu Deus. Agora ele disse, ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade. Às vezes o Espírito Santo entra em você e começa a correr com aquilo e somente observe como isto vai. Nesta tarde eu tive cerca de 30 minutos para estudar, somente para revisar a lição. Talvez não, eu diria, a metade disso, 15 minutos entre a hora. E eu comecei a apressar e eu pensei, o mistério, quão misterioso! E a Escritura me fez voltar ao Velho Testamento, então de volta ao Novo Testamento. Foi lá no Velho, foi lá no Novo. Por quê? Você tem que pegar o Velho e o Novo e casar os dois. Presta atenção. Isaías 7,14 não é mais profecia. É história, está no Novo. Certo? O livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, de Amós, o livro de A, B, C, D, E, está tudo no Novo Testamento, interpretado. O que interpreta uma profecia? O seu cumprimento. Isaías 7,14. Era verdade aquela profecia? Sim. Por quê? Porque se cumpriu. Certo? Salmo 22, era uma profecia, era uma sombra de quê? Da crucificação. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Eles meneavam sua cabeça, eles faziam isso, faziam aquilo, faziam tudo aquilo outro. Salmo 22, se cumpriu lá no Calvário. Certo? Desça, vamos, desça aí da cruz, e nós creremos em ti. Ele não podia descer, porque não era ele que estava lá, era eu, era você, éramos nós. Éramos nós que estávamos ali, sendo crucificados com ele. Ele não merecia aquilo, mas eu era condenado àquilo. E eu não podendo, não dando conta de ir até lá, ele assumiu a responsabilidade de ir no meu lugar. Ele assumiu essa responsabilidade. Ele fez isso por nós. Aleluia. Como é algo junto, veja o mistério de sua vinda, o mistério de sua vontade, o mistério de nós estarmos assentados juntos. Recordem, isso não pode ser ensinado em nenhum seminário, é um mistério. E eles não conhecem nada acerca, mas nós conhecemos
Por quê? Porque ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Você não pode sabê-lo através de educação, através de teologia. É um mistério que tem sido escondido desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Diga-me, meu irmão, diga-me, minha irmã, quando foi a vez que os filhos de Deus eram para ser manifestos fora deste tempo agora? Quando houve alguma vez um tempo na história que eles manifestaram o tempo para resgatar toda a natureza? A natureza, ela mesma está gemendo, esperando pelo tempo da manifestação. Eu estava olhando essa semana, vendo, um pequeno flash de uma notícia, dizendo: o Etna está vomitando. O Etna. Aonde é o Etna? Aonde? Na Itália. O que é o Etna? Do lado das irmãs, o que é o Etna? Quem está falando? Poxa, onde tu aprendeu isso? Foi na... Deus te abençoe. O Etna é um vulcão que está em erupção, mostrando Jesus está chegando, porque haveriam terremotos, maremotos, haveriam vulcões, haveriam sinais nos céus, na terra, e etc, e tudo está se cumprindo ante os nossos olhos. Quando houve alguma vez um tempo na história que eles manifestaram o tempo para resgatar toda a natureza? A natureza. Agora, todas as coisas têm sido trazidas, chegando, afinando até a pedra principal, para a manifestação dos filhos de Deus, voltando e o Espírito de Deus entrando neste homem de uma maneira perfeita, até que seu mistério será tão parecido com o de Cristo, até que isto o unirá e sua igreja junto. Amém. Aí então vem a mensagem unidade. Quanta gente está aqui com o ofício de faccionar, dividir, subtrair, tiram daqui, tiram dali, tiram daqui, tiram dali. É o que Ele quer para nós? Não. Ele quer para nós que sejamos São João 17, é só você ler a oração de Jesus. Qual era o seu desejo? Que nós fôssemos um como Ele e o eram um. Você está feliz? Quantos já estudaram a história da pirâmide? Eu penso que talvez uma dama aqui levantou sua mão, correto? Nós vamos ficar aqui. Porque aqui agora nós já vamos entrar em outros detalhes. Mas até aqui, o quê? O que quer dizer isso?
porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Parágrafo 20. Nós vamos ficar aqui por quê? Porque agora vai entrar o fator de explicação da segunda Bíblia. A primeira estava lá com Jó. Porque Jó é o livro mais velho da Bíblia. Aí você diz, não é Gênesis, não? Não. Não é Gênesis. É Jó. Certo? O livro de Jó é o mais velho livro da Bíblia. Gênesis está no primeiro lugar, por quê? Porque ele foi um livro escrito por Moisés, por revelação. Moisés foi o João do Velho Testamento. O João do Novo foi levado até a ilha de Patmos, e da ilha de Patmos ele foi levado até o amanhecer do 8º dia. Ele passou pelas eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, entrou no trono branco, que é onde o Esaú vai estar. Estão entendendo? E contemplou o 8º dia, a descida da Nova Jerusalém. Apocalipse 21. É só você ir lá. Eu estou te pregando o Evangelho. Certo? Não é também isso aqui uma mensagem minha. É uma mensagem... Me dá aqui essa mensagem. Ligeiro, menino. Ô, gente. É uma mensagem do profeta desta era. O que eu estou pregando é a adoção. É isso que nós estamos fazendo. É a mensagem de um profeta. O que esse profeta veio fazer? Veio cumprir Malaquias 4, versículo 6, segunda parte. E converterá o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É isso que ele veio fazer. Nós não o temos como um Deus. Não. Eles idolatram um profeta. Olha lá, tem um quadro, tem um retrato dele lá no púlpito. É o santo que eles adoram. Mentirosos. Se eu tivesse um retrato, foto, muito embora o profeta tenha visto o quadro de Hoffmann, que é o Jesus e o jovem rico, que nós citamos aqui, certo? Ele disse, esse foi o único inspirado. Por que ele disse aquilo? Porque era daquele jeitinho que ele se apresentava ao irmão Branham, que o viu. Tá ok? Agora essa foto é por causa da coluna de fogo. É o testemunho da coluna de fogo que derrubou Paulo no caminho de Damasco, que deu os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai, voltou outra vez para estar aqui conosco. Então ali é simplesmente para mostrar o sobrenatural. E aquela foto é também o rosto de Jesus, que foi formado por uma nuvem, quando milhares de alunos de escola estavam vendo isso acontecer num lugar onde não se via uma nuvem naquele tempo, hora nenhuma. Essa nuvem apareceu num lugar onde a temperatura era acima de 50 graus centígrados, que se você cuspisse, o cuspe não caía no chão, evaporava. E ela apareceu e deu um show para todo mundo ver. Quando isso foi publicado na revista Life, trouxeram para o irmão Branham, ela foi publicada de banda. Ele virou a revista de lado e disse, só que ela não foi fotografada assim, ela foi fotografada assim. Por quê? Porque ele era
Deus falando com ele ali, através de 7 anjos. Foi formada por 7 anjos. Deus os abençoe. Deus os conceda graça. E à noite nós estaremos aqui. Às 17 horas nós estaremos aqui. Amém? Por quê? Porque hoje é dia de comunhão. E nós vamos ter a reunião mais cedo. Estou achando que hoje à tarde vai ter um número maior um pouco do que foi ontem. Anteontem não, estava até além do limite um pouquinho. Mas hoje à noite possivelmente vai estar bem numeroso o número de irmãos. Os que já comungaram devem estar em casa, assista pela internet, porque só os que não tomaram a comunhão é que terão lugar, acesso ao culto da noite, tá ok? Os que não comungaram. Os batizandos de hoje, se quiser comungar à noite, é só vir às 17 horas, que depois das 18 horas nós estaremos ministrando a Santa Ceia. A reunião terminará cedo, no máximo 7h30. No máximo 7h30 estaremos terminando a reunião, ok? Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus, aleluia. Igrejas que tiveram conosco: Caxias, São Domingo, Altos, Fronteiras, Nazária, Oeiras, Piripiri, São Gonçalo, União, Arame, Cabeceiras, Florianos, Teresina. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes. Depois de uma comida dessa, não tem ninguém com fome na alma, né? Pode estar aproximando alguma coisa roncando aí no estômago, mas na alma você está nutrido. Amém? Isso é bom, maravilhoso, graças a Deus. Todos quantos estão conosco através da internet, Deus continue vos abençoando. Vamos inclinar as nossas cabeças. Pai Celestial, no Teu nome santo e glorioso foi que ouvimos estas verdades. Foi o Senhor que falou conosco através, ó Deus, deste simples homem que tem pregado esta mensagem. Deus eterno, que o Senhor nos ajude a obedecer o que ouvimos. Pai Celestial, guarda-nos no retorno para o nosso lar e que o Senhor nos ajude a estar aqui, se assim for da Tua vontade, meu Pai. Ó Deus, à tarde e noite, para mais um culto de comunhão. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa os que estão conosco através da internet e que todos nós possamos, como ouvimos, ser um em nome de Jesus Cristo. Ser um com o Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus continue nos abençoando e até logo mais em nome de Jesus Cristo.